cirurgia nesse momento. Ela tem um tumor na cabeça, não é um tumor maligno, mas está pressionando o nervo óptico e trazendo problemas de visão e tal. Então ela vai fazer uma cirurgia de cerca de 5 horas, delicada. Então eu pediria que vocês orassem por ela, tá bom? Nós vamos orar por ela agora, depois a gente começa a palestra. Pai bondoso, muito obrigado pela nossa vida. E obrigado porque em todo tempo o Senhor nos sustenta contigo. Quer estejamos vivos, mortos, saudáveis ou doentes, o Senhor nunca nos desampara. Por isso nós confiamos em Ti. Pedimos que Tu derrames Tua misericórdia sobre a vida da minha mãe, a Zeli. Tu abençoes o meu pai que está junto dela, meus irmãos, e a Tua graça não os desampare. Que eles sejam agraciados pelo Teu Espírito com conforto, com confiança, e mais tarde nós tenhamos notícias de que o Senhor foi bondoso para com eles mais uma vez. Essa é a nossa expectativa. Pedimos que a Tua bondade os acompanhe. Em nome de Cristo. Amém. Ok. Hoje eu não vou falar sobre consumação. Aqueles de vocês que vão embora hoje ou vão embora amanhã cedo, lamento, vocês vão perder a consumação. Vão perder a consumação, não tem jeito. A consumação vai ser amanhã de manhã, vai ser a nossa última palavra. Não dá para fazer consumação no sábado e querer domingo fazer outra coisa. A consumação fecha. É igual soltar fogos e depois querer fazer um teatrinho. Não dá, né? Soltar fogos é o mais bonito, tem que ser para fechamento, né? Então a consumação vai ser amanhã pela manhã. Então, tanto agora quanto hoje à noite, nós vamos continuar falando sobre cosmovisão, mas eu quero expandir um pouco mais o que significa nós vivermos nesta vida à luz do que a gente já viu: criação, queda e redenção. O que significa a gente saber que as coisas criadas são feitas boas por Deus, mas elas foram direcionadas contrariamente a Deus por causa do pecado. E agora, enquanto remidos, como é que a gente lida com as coisas ao nosso redor? Então, eu escolhi falar sobre cultura de uma maneira bem ampla. Eu não vou conseguir aqui expandir muito por causa do nosso tempo e também porque o tema é muito vasto. A gente poderia aplicar para várias áreas, como arte, por exemplo, que é parte de cultura, mas não é a única coisa. A gente poderia entrar em coisas que nós já mencionamos, como política, poderíamos falar sobre ciência, que a gente mencionou brevemente, poderíamos falar sobre trabalho. Eu vou falar um pouquinho sobre trabalho no final dessa palestra. Mas é muita coisa, cultura é uma palavra muito vasta. Por isso, eu reconheço que minha palestra vai ser bastante singela e focada. Então, ao invés de ler um texto no começo, como eu tenho feito cada palestra, nós vamos trabalhar com um livro da Bíblia, partes de um livro da Bíblia, perto do final da palestra, na terceira e última parte. Então, esse aqui é o esboço daquilo que eu vou trabalhar, tá? Primeiro a gente vai falar sobre o desafio de definir cultura. Depois a gente vai apresentar o dilema do relacionamento entre o cristão e a cultura ao longo da história. E eu vou expor brevemente parte de um livro que é considerado um clássico nessa área e fazer algumas considerações em cima desse livro. E no final a gente vai dizer assim, ok, e como é que a gente pode olhar para as Escrituras e extrair sabedoria das Escrituras para esse tipo de problema, esse tipo de desafio? Então a gente vai primeiro falar de cultura de maneira ampla e eu vou estabelecer alguns direcionamentos para os quais eu vou voltar no final. Então a primeira parte não é só encheção de linguiça. Tá? Ela é necessária para dar um norte sobre o que a gente vai trabalhar e no final eu vou voltar nos pontos estabelecidos no começo. Aí nessa segunda parte eu apresento o dilema e na terceira a gente busca respostas da Escritura. Tá bom? Isso é o que a gente vai tratar. Então vamos lá. Vamos começar definindo cultura. E eu estou colocando como subtítulo dessa primeira parte a ótica cristã, a cosmovisão, né, sobre esse fenômeno. Então vamos lá. Vou começar falando de antropologia cultural. Quem é da área de humanas já lidou com isso em alguma medida, principalmente se você trabalha com sociologia, com antropologia, em alguma medida com história, né? Antropologia cultural é um segmento dentro de antropologia que estuda
a praxis, a prática de uma determinada etnia ou povo. Então ela fala sobre trabalho, interação social, arte, lazer, tudo isso refletindo certas crenças e valores do povo. Então, diz assim, mediante análise da codificação humana na linguagem ou em símbolos visuais. O que significa isso? Que quando a antropologia cultural tenta observar lazer, arte, interação social, trabalho de uma cultura, ela está lendo como é que a cosmovisão daquele povo ou etnia se traduz no dia a dia. Então, quando alguém está tentando estudar um determinado povo, diz assim, olha que interessante, o lazer deles é assim. Significa que reflete alguma coisa da cosmovisão deles. Olha como eles pensam em trabalho. Olha como é que eles enxergam os laços familiares. Isso reflete a cosmovisão de um povo. Então, ao observar hábitos, comunicação e artefatos, eles acabam por distinguir a identidade de um povo ou de um segmento. Isso aqui é de maneira bem sintética, como é que os acadêmicos entendem cultura. E eu não estou falando de uma coisa simples. Para você ter uma ideia, na década de 1950, eu acho que foi, 2 antropólogos norte-americanos fizeram um estudo sobre os livros de antropologia que falavam de cultura e chegaram à conclusão de que havia mais de 160 definições diferentes de acadêmicos sobre o que é cultura. Porque cultura é uma daquelas palavras que não é fácil de definir, de tão abrangente, de tão... por englobar tanta coisa, né? Não significa que as 160 eram completamente diferentes umas das outras, das definições, eles têm pontos em comum, mas significa que pessoas olham de maneira diferente para a cultura e interpretam e definem de maneira distinta. Bem, o que eu quero destacar é que essas diferenças de definições têm cosmovisão por detrás também. Então, atenção, olha só. Toda definição de cultura provém de uma cosmovisão, isto é, de crenças assumidas. Não só a cultura de um povo expressa a sua cosmovisão, mas até como a gente define cultura expressa a nossa cosmovisão. E eu dou um exemplo aqui no slide. A própria ideia de culturas evoluírem traz um conceito iluminista de progresso. Quando antropólogos, quando sociólogos, né, na universidade falam assim, então, a sociedade ocidental evoluiu e parará, e parará, parará. Você ouviu o termo evoluiu, significa que ela lê cultura a partir de um paradigma iluminista. Inclusive, isso está estampado na nossa bandeira. Ordem e progresso. É uma mentalidade iluminista que imperava quando a marca da nossa nacionalidade foi cunhada. Né? A ideia de que a gente quer um país ordeiro e só avança, só progride, só vai para frente. Essa é uma mentalidade iluminista. Tanto é que, eu não sei se eu citei esse exemplo aqui, eu acho que eu citei, numa das palestras anteriores, quando as pessoas têm a expectativa de evolução, elas fazem comentários como, por exemplo, eu citei aqui antes, de um âncora de televisão que narra sobre um determinado ato de violência que aconteceu essa semana no nosso país, e ele fala assim, que absurdo, em pleno século XXI a gente fazer uma coisa dessas. Por que é absurdo em pleno século XXI? É que na cabeça desse âncora, se fosse no século XVII, tudo bem, né? Mas no século XXI, nós não evoluímos. Entendeu a premissa dele? No século XXI não poderia acontecer. No XVII a gente sabe o que acontecia, mesmo de guerra, tal, muita violência. Ao invés de olhar para a humanidade à luz daquilo que a Bíblia diz, ele olha para o ser humano como sendo um ser que vai evoluindo moralmente, né, em termos de civilização. Então ele acha um absurdo haver violência nos estádios em pleno século XXI, por exemplo. É um absurdo isso. Parece um bando de animais. Né? Um comentarista mais ácido falaria uma coisa dessa. Parece que não evoluíram. Essa expressa uma cosmovisão por detrás da definição de cultura, no caso aqui. Então o que eu quero dizer é o seguinte. Quando alguém fala que as culturas evoluem, eles não estão querendo dizer apenas que elas expandem. Porque no sentido de que elas crescem, tem mais coisas que fazem parte da cultura, é óbvio.
né? Se você começa a criar novos tipos de lazer, se a comunicação começa a ganhar outras formas, se outros tipos de trabalho adentram a cultura de um povo, é claro que ela expande. Mas não é disso que eles estão falando. Eles falam de melhora. A expectativa que as pessoas têm, muitos secularistas têm, é de que culturas melhoram. Então, eu estou dando esse exemplo, e apenas um exemplo, para mostrar que quando um aluno lá na faculdade, na federal, de não sei de onde, né? Ele está lendo lá no livro que culturas, elas evoluem e parará, ele não está lendo uma definição acadêmica neutra. Ele está lendo uma cosmovisão daquele acadêmico que já disse para ele que ele deve esperar uma evolução de culturas. Bem, se definições lá no mundo acadêmico têm cosmovisão por detrás, então eu quero pedir licença e dizer, como é que a cosmovisão cristã define cultura? Já que toda definição de cultura tem cosmovisão por detrás, então sejamos explícitos. Como é que o cristianismo, conforme a gente tem estudado essa semana, à luz de criação, queda, redenção, uma cosmovisão holística, como a gente tem trabalhado desde o início, como é que ela define cultura? Então eu tenho alguns pontos aqui que eu quero chamar de pontos característicos da definição cristã de cultura, tá? Coisas que são específicas do cristianismo. A primeira delas eu já falei, então vai ser uma espécie de recapitulação. As outras duas, nem tanto. Então a gente vai expandir um pouco em cima daquilo que já trabalhamos essa semana. Então a primeira é mais simples. Cultura é a resposta do homem ao mandato cultural, isso a gente já trabalhou, de dominar a terra e sujeitá-la. Cultivar as potencialidades da criação, portanto, é criacional. E lembra que eu falei que tudo aquilo que está embutido na estrutura criacional é bom. Então, originalmente falando, produzir cultura não é neutro, nem muito menos mal. É bom. É claro que o direcionamento que o ser humano vai dar, por causa do pecado, é contrário ao Senhor. Mas fazer cultura, produzir cultura, cultura em si não é mal, pelo contrário, é bom. É Deus mostrando pra gente que nós podemos pegar aquilo que Ele colocou na criação para nós desenvolvermos e a gente mostrar a glória dele através desse desenvolvimento. Tá? Então, nós já falamos sobre mandato cultural, então eu não vou expandir muito em cima disso, partindo do pressuposto que nós entendemos esse ponto. Tá? Então, o primeiro ponto cristão, vamos dizer assim, da nossa definição de cultura, é que é uma resposta a uma ordem divina. Então, é quase como se a gente dissesse uma coisa que a gente quase nunca ouve. Fazer cultura é obedecer a Deus. Estranho, né? A gente não está acostumado a ouvir isso na igreja. Mas fazer cultura é ser obediente ao mandato de Deus, de dominar a terra, de sujeitar, de trazer governo sobre a criação, de tal forma mordoma, de servir uns aos outros com aquilo que a criação nos proporcionou. Tá? Mas vamos agora mais adiante para coisas que a gente ainda não trabalhou tão bem. A gente pode ter até mencionado, mas a gente não trabalhou tão bem. O segundo ponto que eu quero destacar é que cultura não é neutra, mas precisa ser avaliada moralmente. Ela possui mérito e qualidade em obediência ou não à estrutura criacional. Por que esse segundo ponto é importante? Porque na nossa cultura brasileira, a gente tende a usar cultura meio que de forma neutra. Quer ver? Ó? Você vai para uma outra parte do país, muito diferente de onde você mora. Aí você chega lá e se depara com alguns costumes culturais que são diferentes, né? Que são, no mínimo, estranhos. Assim, que você fala, nossa, que esquisito. O pessoal aqui é meio assim, meio ríspido, né? Meio grosseiro. Você está fazendo uma avaliação crítica. Aí alguém que tenta ser um pouquinho mais plural, mais inclusivista, fala assim, fulano, para de ser preconceituoso. É cultural. Quando alguém fala é cultural, ele está querendo dizer não é passível de juízo. É cultural. Vamos supor que você vá para um outro país, para uma cultura ainda mais diferente da sua própria, e você vê alguma coisa e fala, nossa, que estranho. Aí eu vou dizer, não, falando, aqui é normal, aqui é cultural. Aí você fala, tudo bem, é cultural. É quase como se a gente assumisse que cultural fosse a desculpa para você fazer as coisas do jeito que você faz. Né?
Então, se você vai para algum lugar e as pessoas elas são relaxadas ou não cumprem horário, você diz é cultural. Se você vai para outro lugar em que cumprir horário é tão legalisticamente seguido que se não acontecer o mundo acaba. Aí você diz, não, é cultural. Mas espera aí, será que a gente não pode fazer avaliação de tendências culturais como sendo boas ou ruins? Claro que pode, a gente deve. Inclusive, foi por causa dessa premissa que muitos missionários cristãos no passado, quando eles adentravam uma cultura, quando eles adentravam um novo povo para pregar o evangelho, eles percebiam coisas culturais que eram contrárias à vontade de Deus. Então eles tinham que confrontar. Diferente do que a FUNAI pensa sobre como é que a gente deve se relacionar com tribos indígenas no Brasil, os missionários cristãos sempre entenderam que você tinha que confrontar aspectos culturais que não são saudáveis para o ser humano. Por exemplo, uma história que muito me cativa é a história de William Carey. William Carey era um missionário batista inglês do século XVIII para o XIX, que foi para a Índia. E uma das habilidades que Deus deu para William Carey era a facilidade de aprender idiomas. Ele era um gênio para isso, um gênio. Ele aprendeu idiomas tão bem que num determinado momento da sua estadia lá na Índia, ele ensinava sânscrito para os indianos. Tá? Não é assim que ele sabia um pouquinho. Ele ensinava um idioma importante, clássico, sagrado para os próprios indianos. Bem, em um determinado momento, William Carey percebeu que no seu ministério que havia um costume cultural que muito lhe incomodava. Quando certos homens faleciam, as suas esposas iam morrer junto com os seus maridos. Isso era algo considerado nobre. Havia umas piras fúnebres onde elas eram queimadas para que elas fossem junto com os seus maridos. Claro que William Carey, como um cristão que tem uma ótica bíblica sobre a vida, falou, está errado isso. Só que como é que você chega para uma cultura e diz assim, gente, Isaías disse... Quem é Isaías? Então o que William Carey fez? Olha que sagaz. Ele resolveu, como ele tinha bastante conhecimento linguístico, ele resolveu investigar os livros sagrados, os diferentes livros sagrados da cultura indiana, para chegar à conclusão de que nenhum livro prescrevia isso. Então ele provou para as autoridades indianas que esse era um costume estranho aos livros sagrados e podia ser retirado da cultura. Pois bem, ele teve êxito. O que ele fez? Ele confrontou cultura com uma cosmovisão cristã. Por quê? Porque cultura não é neutra. Cultura tem mérito ou demérito. Tem qualidade boa ou ruim. Está em conformidade ou em desobediência a um princípio bíblico. É por isso que quando a gente fala de costumes, a gente não deve tratar costumes como se fossem neutros. Como se fossem assim, você tem o seu, eu tenho o meu, tudo bem. Não, a gente tem que olhar para como é que eles representam um determinado tipo de mandamento ou de honra ao próximo e assim por diante, tá? Então, cultura não é neutra e essa é uma leitura cristã. Terceiro ponto importante de nós destacarmos, e aqui a gente faz uma distinção bem marcante em relação à antropologia, é o seguinte: cultura não engloba religião, que é a concepção antropológica. Quando os antropólogos vão estudar uma determinada tribo, por exemplo, um povo que está distante, cultura para eles envolve várias coisas: arte, lazer, trabalho e religião. Quando a gente tem a cosmovisão que nós temos aprendido essa semana, a gente diz, peraí, vamos reformular esse negócio. Cultura não engloba religião, cultura expressa religião. Isso pode parecer estranho para você, porque você vai dizer assim, tem pessoas que não são religiosas. Inclusive, a gente faz esse tipo de pergunta quando a gente conversa com alguém que parece que não vai na igreja, em igreja nenhuma. Você pergunta assim, você é religioso? Se a gente tivesse uma cosmovisão saudável, sabe qual seria a resposta? Todo mundo é. Sabe por quê? Religião não significa necessariamente crer no sobrenatural. Por exemplo, hinduísmo crê que os deuses fazem parte, estão entremeados ao mundo natural. Não existe sobrenatural. E, no entanto, o hinduísmo é reconhecidamente uma religião. É visto, é reconhecido por todos como sendo uma religião.
Então, não tem a ver com crer num Deus pessoal. O budismo, por exemplo, não crê num Deus pessoal, crê numa força impessoal. E todo mundo diz que budismo é religião. O que eu quero explicar é que, na nossa cosmovisão, religião não significam só aquelas que são classificadas pela academia como sendo religião. Religião é alguma coisa que fundamenta o seu viver. É aquilo pelo qual você vive ou morre. É por isso que a gente é capaz de dizer que um determinado time de futebol ou uma determinada causa sociopolítica é a religião de uma pessoa. Por que a gente diz isso? Porque ela vive ou morre por isso. Nesse sentido, todo ser humano encontra significado, sentido em alguma coisa no qual ele crê. É nesse sentido que eu costumo dizer que o ser humano é, olha ali no finalzinho do slide, é homo religiosus. Você e eu aprendemos uma definição do ser humano que é bem iluminista. A gente aprendeu que o ser humano é homo sapiens. Não. Antes disso aqui, tem algo que determina o que vem aqui, ó. É a devoção do seu coração que determina o que ele pensa, o que ele sente, o que ele quer. Então, biblicamente falando, uma definição mais precisa do que é o ser humano, ele é um homem religioso. Ele é um adorador por natureza. Ele sempre procura um Deus para preencher a sua vida. Pode ser até materialista esse Deus, mas ele procura. Ele precisa de alguma coisa que lhe dê significado. Então, religião, eu estou dizendo aqui, não é um segmento da cultura, é o fundamento da cultura. Toda cultura expressa aquilo que ela mais preza, aquilo pelo qual ela vive ou morre. É nesse sentido que cultura expressa religião. O ser humano sempre cultiva conforme sua visão de mundo, segundo seus valores e crenças. Tá? Então, nesse sentido, toda cultura é religiosa. Então, esses 3 pontos iniciais, vamos resumi-los aqui para a gente entender bem e passar para o próximo ponto, para a próxima parte da nossa palestra. Mas eu quero que você já veja algumas implicações. Olha só. Primeiro ponto, a gente viu que cultura é resposta ao mandato cultural. Portanto, não devemos fugir de toda cultura. Isso foi uma das coisas que a gente trabalhou brevemente em palestras anteriores. Se cultura é uma ordenança divina, então não é verdade que toda cultura é má. E a gente não deve fugir de toda cultura. Essa é uma primeira implicação, óbvia, simples, mas necessária. Principalmente para aqueles que são isolacionistas, separatistas. Entender que nem toda cultura é negativa. Tá? Esse celular já tocou ontem, hein? Segundo, cultura não é moralmente neutra, nós falamos. Qual é a implicação disso? Eu digo, portanto, não devemos engolir qualquer cultura. Se por um lado não devemos fugir de toda cultura, lembra, quem tem que aprender com isso é aquele que é separatista. Mas como cultura não é moralmente neutra, aquele que diz nada a ver, precisa aprender. Não é assim não, seu descabeçado. A gente não deve engolir toda a cultura, por quê? Porque cultura sempre expressa aquilo no qual a gente acredita, aquilo que sustenta e fundamenta a nossa vida. Então, por um lado, não devemos fugir, por outro, não devemos engolir qualquer cultura. E falamos que cultura é fundamentalmente religiosa, portanto, transformação cultural requer mudança religiosa. Isto é, qualquer coisa, ontem nós falamos sobre redenção, falamos sobre se a gente pode redimir, transformar, e eu falei que a nossa maneira de falar dessas coisas tinha que ser moderada e usar outra linguagem. Pois agora eu estou falando que quando uma cultura ela é transformada, isso necessariamente significa que a religião, aquilo no qual ela acredita, tem que ser mudado. Porque se o que ela acredita não é mudado, então não tem mudança ao redor. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você trabalhe com pessoas que, na sua empresa, que dizem assim, não vou ter filhos. Não, filhos é um negócio assim, dá muito trabalho, custa muito dinheiro. E você, como pai ou mãe de crianças, vai dizer, olha, você tem que entender como isso é gostoso, como isso é bênção de Deus, como isso faz a gente crescer enquanto pessoa, como isso nos faz crescer em santidade, porque Deus usa crianças para nos santificar. Né? E assim, e você vai falando das
das maravilhas disso tudo. Presta atenção. Se o seu colega de trabalho resolve ter um menino, porque fala assim, puxa vida, depois do seu terceiro, acho que eu fiquei animado em ter o meu primeiro, né? Mas ele não mudou o que ele crê nisso, pode saber, ele vai murmurar rapidinho. Porque ele não mudou a crença. Ele acredita que vai ser tudo de bom que você falou, mas a crença dele não mudou. Como não mudou, ele vai chegar aquele dia de olho roxo no trabalho e vai dizer, meu Deus, você falou que era bom, cara, ainda não peguei essa parte. Tá ruim, porque não mudou a crença dele. Então ele continua murmurando. Agora, se ele mudar a crença, aquilo que ele acredita sobre o privilégio de ter filhos, aí sim, aí pode ser que a cultura ao redor mude. Então, cultura só muda quando a mudança religiosa, aquilo no qual você crê, é transformado, tá? Essa é a nossa primeira parte, importante que a gente vai voltar nela. Então agora vamos para a segunda parte da nossa palestra. Eu quero usar um livro escrito por um sociólogo norte-americano chamado H. Richard Niebuhr. Ele escreveu um clássico chamado Cristo e Cultura. Esse livro foi traduzido para o português, mas faz muito tempo que ele está esgotado, ele não existe mais facilmente para compra. Não é o melhor livro do mundo para ler, ele tem algumas coisas com as quais eu não concordo. Teologicamente, ele está num contexto diferente da maioria de nós, se não de todos. Mas ele tem alguns insights muito bons e eu quero filtrar aquilo que eu julgo ser bom do livro para a gente poder pensar. O que ele fez? Ele analisou maneiras diferentes de cristãos se relacionarem com a cultura ao redor e ele criou uma tipologia, a gente chama. Ele criou uma maneira de categorizar tipos diferentes de relação entre cristianismo e cultura, tá? Então eu coloquei aqui em poucas palavras. Livro de sociólogo que analisou as diversas reações cristãs em relação à cultura ao longo da história. Ele cita personagens desde o início da igreja cristã, né? Logo depois de Jesus Cristo, ali os primeiros da igreja, até século XX, quando ele está escrevendo. E ele cria, então, essa tipologia com 5 tipos de reações diferentes. As 5 reações, elas englobam todo tipo de manifestação da cristandade. Todo tipo de cristianismo. Ele tenta botar tudo nesses 5 pacotes. Como o livro é denso e meu propósito aqui não é resumir tudo, eu escolhi 3 tipos e eu quero ilustrar o dilema entre essas diferentes reações com uma situação específica. Então eu vou agora listar para vocês a tipologia de Niebuhr. A gente vai esquecer 2 delas para poder focar mais em 3 que são mais comuns entre evangélicos. Eu vou explicar as 3, depois eu vou dar um exemplo prático para vocês entenderem o dilema que é você escolher qual delas mais se assemelha a você ou a igreja do qual você faz parte. Então vamos lá. A tipologia do Niebuhr é essa daqui. Ele cria 5 categorias de reação à cultura. A primeira é uma linguagem que você está mais familiarizado. Cristo contra a cultura. Ele quer dizer que a fé cristã aqui se coloca em oposição à cultura. A segunda, Cristo da cultura, é o oposto. É que o melhor que existe na cultura é cristianismo. Tá? E a gente não vai falar dessa segunda por uma razão específica. Ela é mais comum entre pessoas que vão se distanciando do evangelho verdadeiro cada vez mais. Ela é mais comum de pessoas que têm uma teologia mais liberal, que começam a identificar os melhores atos na sociedade como sendo igual a evangelho. Quando você faz isso, o evangelho vai ficando pequenininho. Quando você olha alguém fazer alguma coisa na sociedade e fala assim, tá vendo? Isso é evangelho. Mesmo? É isso que é evangelho? Eu já vi pastores que viam um determinado filme e acharam muito bonito, dá uma história bonita o filme. Falaram assim, gente, esse filme é um sermão. Aí eu falando, meu Deus, então para de pregar. Se o filme é um sermão, vai assistir no cinema, isso não precisa pregar. Se o filme é um sermão, por favor, então nem prega. Mas não é verdade. O filme não é um sermão, ele pode trazer uma verdade boa aqui e acolá, mas misturado com uma série de outras que não são boas. Lembra que eu falei do entremeado? Entre coisas boas e coisas ruins. Então, nós não vamos falar de Cristo da cultura. Cristo acima da cultura também não vamos falar, não é porque não é interessante, é porque é a representação mais fiel, de acordo com o Niebuhr, do que foi o cristianismo católico romano, principalmente da Idade Média, em que a igreja era
o órgão superior que chancelava tudo que estava embaixo. Então, tudo que estava embaixo tinha que ter o selo ISO 9000 da igreja. Se alguém ia fazer exploração das Américas, a igreja tinha que dar o selo de que ele podia ir, de que ele podia fazer exploração, contanto que ele levasse alguns padres e levasse alguns representantes da igreja, ele podia chegar no Brasil, ou na América Central, ou na América do Norte, e fazer a devida exploração, contanto que a igreja desse o ok. Esse é um exemplo de mentalidade de Cristo acima da cultura. A gente não vai estudá-la aqui. A quarta é Cristo e cultura em paradoxo. É quando a sua fé e a cultura na qual você tem que viver parece que vivem em tensão. Você sabe que você tem compromissos para com Deus, mas você também tem compromissos para com a sociedade, e às vezes você vive numa angústia de experimentar a tensão. A gente vai falar desse daqui a pouco. E o último, Cristo transformador da cultura, é aquele que tem a expectativa de que o seu testemunho, de que a sua participação cultural vá gerar mudanças significativas ao seu redor. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses três que eu acho que são mais comuns entre evangélicos. Como o nosso público aqui, se não totalmente, é majoritariamente evangélico, então é interessante que a gente fale daqueles que mais acontecem, mais se repetem entre evangélicos, para a gente olhar o que há de bom ou possivelmente o que há de ruim em cada uma dessas reações. Tá? Então eu vou explicar uma por uma da mesma forma. Eu vou fazer assim, eu vou mostrar qual é a palavra-chave, eu vou explicar o que é essa reação, eu vou dar um exemplo na história da igreja, depois eu vou falar o que ela tem de positivo e o que ela tem de negativo. Tá? Então eu vou analisar cada uma das três do mesmo jeito, para a gente poder ser justo e não favorecer uma em detrimento da outra. Mas eu quero que você entenda que elas têm aspectos interessantes que são louvados pelos analistas e aspectos duvidosos que outros criticam. E entenda bem, a maioria que critica do ponto de vista de quem assume uma e não gosta das outras. Então eu estou pegando críticas também que quem é de uma delas está criticando as outras duas, quem é daqui está criticando essas duas aqui, e quem é daqui está criticando aquelas duas de lá, tá? Então a gente vai tentar ser justo no primeiro momento, depois trazer uma conclusão nossa. Vamos lá. Cristo contra a cultura. Então o que é Cristo contra a cultura? É a postura cristã muito comum entre evangélicos, muito comum, de que os costumes precisam precisa haver oposição em relação aos costumes, por causa de uma mentalidade de paganismo, de enxergar paganismo nos costumes culturais. Então, normalmente, essa é a postura daqueles que tendem a se separar do mundo. Nós já falamos deles em outro momento. Né? Eles tendem a se separar, eles falam assim, gente, eu não consigo deixar os meus meninos escutar determinado tipo de música, eu não consigo participar de certos tipos de festa, eu não consigo fazer isso e aquilo, porque eu acho que isso representa o que o mundo tem de pior. E a gente vai ver como isso reflete aspectos verdadeiros, corretos. Por quê? Porque essa separação não é de todo errada. Inclusive, a gente tem um exemplo muito bonito dessa postura no 2º e 3º século. A igreja perseguida, ela frequentemente olhava para a cultura de forma negativa. Presta atenção, faz todo sentido você entender a igreja perseguida do 2º e 3º séculos como contra a cultura quando você está sendo jogado para leão para ser comida. Você não vai dizer assim, pessoal, nós precisamos ocupar as posições mais nobres da sociedade para que possamos promover alguma mudança sociocultural. Você é comida de leão. Você não consegue nem sonhar em ocupar as posições mais nobres na sociedade. Isso é tão difícil, né? Então, quando você é alguém que está sendo frequentemente alvo de oposição, é natural que você enxergue nessa oposição a encarnação das forças do mal. Eles representam o mundo mal. Então, vou dar um exemplo interessante. Foi por causa da pressão que a igreja exerceu sobre Constantino, e Constantino atendeu a esse pedido dos cristãos, né? Ele foi ousado em fazer isso, ele chegou a proibir as lutas entre gladiadores, em que os escravos e as pessoas de castas inferiores lutavam até a morte para a diversão do público romano.
Então, aquilo que a gente ouve falar, né, das lutas dos gladiadores, vê em filmes ou lê em livros, tal, isso cessou a partir do quarto século, por influência da fé cristã, que estava se opondo à cultura. Mas esse é um exemplo mais simples, que a gente diz assim, também acho que é muito mal, tinha que se opor mesmo. Mas o cristianismo se opunha a outras coisas, se opôs a teatro por causa de imoralidades que haviam, se opôs à literatura, porque a literatura estava repleta de paganismo e religiosidade ímpia. Então, assim, a situação deles não era fácil. Não era fácil. O que é de positivo em quem tem essa postura? Em quem normalmente se coloca contra a cultura? Normalmente são pessoas que estão dispostas a sofrer por Cristo. Lendo um tempo atrás um livro de um pastor pentecostal, um pastor assembleiano famoso, Paulo Romeiro, alguns de vocês devem conhecer o nome, ele escreveu sobre o movimento neopentecostal, tá, das igrejas mais novas, dizendo assim, o neopentecostalismo mudou uma coisa do pentecostalismo radicalmente. O neopentecostal agora quer tudo de bom da cultura, ele quer dinheiro, ele quer se vestir bem, ele quer fama, ele quer... O que ele perdeu? Ele perdeu o espírito que o pentecostalismo clássico tinha, que dizia assim, a vida cristã é uma vida simples, ela é regrada, a gente sofre nessa vida, não é tudo bom, nem tudo dá certo. O insight dele está correto. Quem tem uma mentalidade de oposição à cultura, e o pentecostalismo clássico no Brasil tem, ele não liga de não ter alguns dos deleites dessa vida. Ele aguenta mais. Ele aguenta mais. Ele diz, não, tudo bem, a vida cristã é assim mesmo, viu, querida? Vai se preparando. Ele fala assim, é difícil, é desafiador. Não é? Essa é uma virtude. Por quê? Porque a Bíblia diz que o cristão tem que aprender a sofrer pelo nome de Cristo. E quem tem essa postura diz, amém. Ele é bom nisso. Ele consegue ensinar os demais cristãos nessa área. O que ele tem de negativo? É a mentalidade de que fugir do mundo seria fugir do pecado. O que a gente já falou não é verdade. Você consegue estar enclausurado e ainda assim nutrir vida pecaminosa. Na verdade, a gente consegue pensar e falar bobagem mesmo no quarto escuro, sem influência de fora. A gente sabe disso. E isso mostra como fugir do mundo não significa fugir do pecado. A gente não consegue fugir do pecado se isolando. Não é verdade que os nossos meninos estão protegidos do mal em programações da igreja. Não é verdade. É claro que pode ser menos danoso, menos ofensivo, mas não é uma redoma que funciona como proteção, tá? Então, esse é um aspecto negativo. Aqueles que se opõem à cultura têm a impressão de que eles estão se mantendo santos, e às vezes não têm percepção de que o mundanismo é vírus, aquilo que a gente já falou antes. Vamos para o segundo modelo. Cristo e a cultura em paradoxo. A palavra-chave é tensão. Por que essa palavra é boa? Porque você e eu somos cidadãos de dois reinos. Você e eu pertencemos ao reino de Deus, mas não é verdade que eu posso chegar para o governo federal brasileiro e dizer assim, não sou brasileiro. Na verdade, eu não pertenço a nenhuma nação, eu sou de Jesus. Não é assim. Eu tenho deveres como cidadão brasileiro. Eu tenho coisas que eu tenho que cumprir. Eu não tenho só direitos, eu tenho deveres. Então nós somos cidadãos de reinos terrenos. Só que às vezes ser cidadão de reino terreno e de reino celestial gera conflito, gera tensão. Você fala, puxa vida. Meu bem, minha esposa... Opa, acho que eu pisei no fio aqui, deu algum problema. Dá um help. Seria mais... deu. Não deu. Deu ou não deu? Deu ou não deu? É a tensão. Enquanto os técnicos nos ajudam aqui com a minha burrada, vamos ficar bonitinho aqui, comportadinho, sem mexer. O que eu quero explicar da tensão é o seguinte. A tensão, ela representa a nossa angústia em ter deveres para com Deus e nem sempre cumpri-los com facilidade. Imagina você estar num contexto de trabalho ou na sua família, em que você é, por força do dever, obrigado a participar de coisas que não são o seu maior deleite. Por exemplo, se você tem famílias que repleta de gente descrente, quem já não participou de festa que você falou assim, eu queria tanto não estar aqui? Não é verdade?
Você fala, Senhor, isso aqui não edifica a mim nem meus filhos, mas eu tenho que estar aqui, eu sou família. Você já viveu essa tensão antes? Você já viveu a tensão de estar num contexto de trabalho em que o chefe fala assim, então pessoal, no domingo a gente vai... Você fala, domingo? Domingo eu tenho lá na igreja. Pessoal, estou esperando vocês todos aqui no domingo para a gente fazer uma campanha. Não é? Significa que uma tensão está sendo gerada. Ou esperar que você trabalhe muito mais do que você já está trabalhando e trazendo um afastamento da sua família que você tem que cuidar. Aí você tem que chegar para a esposa e dizer assim, meu bem, o chefe pediu, acho que agora não vai dar para eu ceder, eu tenho que trabalhar. Eu vou ter que ficar fora um tempo. A gente vive a tensão com frequência. E essa maneira de relacionar, ela percebe que a gente está sujeito a dois mundos e a gente aguarda o dia em que essa tensão vai embora. Assim, ufa, quero um dia trabalhar num lugar em que eu não tenha que viver esse dilema, essa tensão. Né? Então, quem pensa em Cristo e cultura em paradoxo, tem essa expectativa de que nesta vida não vai dar para resolver totalmente. A gente vai viver um pouco da tensão sempre, mas a gente aguarda o dia em que essa tensão vai ser terminada, vai ser encerrada, principalmente com a volta de Cristo Jesus. Bem, o exemplo que eu coloquei aqui é o exemplo da igreja luterana. Por que esse é um exemplo interessante? Porque, por vezes, tanto Lutero quanto os seus descendentes entenderam que tinham certas coisas que não eram fáceis. Por exemplo, Lutero foi acusado de ser alguém contrário aos camponeses, na época que os camponeses se rebelaram contra os homens que tinham dinheiro, no século XVI, e houve muita guerra e derramamento de sangue, e os camponeses foram suprimidos nessa guerra. Essa maneira de olhar Lutero contra os camponeses não é uma leitura tão correta da história. Na verdade, quando os lords estão oprimindo os camponeses, Lutero está se opondo a esses homens de poder e está dizendo assim, pessoal, não dá, vocês estão provocando esse pessoal a ira. Você é a favor dos camponeses agora, Lutero? Aí quando os camponeses disseram assim, Lutero, a gente vai pegar nas armas e você vai ver. Ele falou, não faça isso, não é essa maneira de reagir. E aí eles não ouvem Lutero e tem briga e derramamento de sangue. E Lutero se opõe a essa rebeldia violenta. Bem, isso é para explicar o quê? Lutero está numa tensão. Nem os lords, nem os camponeses o consideram parte do grupo deles. Porque ele não vê uma maneira simples de dizer, os certos na história são... Não tem. Não tem. E isso acontece posteriormente até de forma negativa. Por exemplo, muitos analistas hoje olham para a igreja luterana da Alemanha na época do nazismo como sendo uma igreja silente, que com raras exceções não abriu a boca quando Hitler e os seus comparsas fizeram o que fizeram. Isso mostra que a igreja meio que deixava que o governo funcionasse da maneira que funcionava, sem interferir. E com isso, eles viviam o suposto paradoxo sem fazer nada a respeito. Então, o que isso tem a nos ensinar? Que existe um aspecto positivo e um negativo dessa visão. O positivo é que existe uma tensão bíblica. E essa postura, esse segundo tipo que a gente está analisando, ele percebe essa tensão bíblica. É difícil viver nesse mundo. A gente quer amar Jesus, mas a gente tem deveres para com outras coisas que a gente não sabe às vezes equilibrar, e às vezes a gente parece que é colocado debaixo de dois senhores, qual é que eu devo servir? Aí você diz, claro, é fácil, pastor, é Deus. Fácil na hora que você não está no problema, e quando você está no problema, você pede alguém orar por você. Significa que você está experimentando a tensão. Quando você está aconselhando os outros, é fácil. Dizer assim, meu irmão, fica firme com Deus. É fácil falar. É o problema dos outros, né? Agora, quando é o seu, você fala assim, ora por mim, está difícil no trabalho. Você está experimentando a tensão. Você está experimentando ela. E ela é bíblica. O que há de negativo? Essa postura normalmente contribui pouco à cultura. É o exemplo que eu falei da igreja luterana silente na época do Terceiro Reich. Ela foi pouco engajada, pouco participativa, pouco profética. E nisso ela foi ruim. Então esse é um aspecto, quando você admite a tensão como se ela não tivesse solução, você corre o risco de dizer, então não adianta falar. Entendeu? E foi o que aconteceu em alguns casos extremados. Bem, vamos para o nosso terceiro modelo aqui.
Cristo transformador da cultura. A palavra-chave é redenção ou conversão da cultura. Redenção eu estou escolhendo porque eu falei dela ontem. O que esse exemplo mostra? Deus fez tudo bom e ainda pode ser remido. Isto é, Deus criou as coisas boas e a gente não tem que dizer que arte, comércio, educação, política, aquelas coisas que eu falei que fazem parte da ordem criacional, que elas são ruins, elas são do diabo. Não, Deus as fez boas, então a gente tem que pensar em como elas podem ser redimidas. É mais ou menos essa a mentalidade. Um exemplo disso é o movimento recente que bombou bastante em várias igrejas e ainda continua bem forte, chamado Missão Integral. Qual é a proposta da Missão Integral? É dizer que a gente não pode só falar de um evangelho que cuida de pessoas, indivíduos, e não afeta o ambiente em que indivíduos estão. Nós temos que ter uma missão que é mais abrangente, que cuida inclusive das necessidades dos pobres, dos carentes. Então, missão integral virou uma forma de dizer o evangelho tem que ser mais abrangente. Isso seria um exemplo recente. O que tem de positivo nesse modelo? E eu preciso enfatizar isso, porque você já me ouviu enfatizar o negativo ontem. Mas tem um aspecto positivo nesse modelo, que é o engajamento com a cultura. Eles dizem assim, a gente precisa arregaçar as mangas e nos envolver. Tá certo, certíssimo, certíssimo. Esse envolvimento, esse engajamento, combina com aquilo que a Escritura nos direciona, e vocês vão ver mais adiante exemplos disso. O que há de negativo, eu falei ontem e só repito hoje. Normalmente há uma expectativa utópica quanto ao nosso impacto. A gente diz que a gente vai chegar e mudar o Brasil e transformar a minha empresa, e você vai ver a minha profissão vai ser outra. E normalmente quem é assim é muito sonhador, muito idealista. E eu até falei dos jovens que facilmente caem nesse engano, nesse discurso. Bem, coloquei 3 reações, elas são comuns. Talvez por causa das minhas críticas você tenha dito assim, nenhuma combina comigo. Mas eu quero tentar mostrar para você que talvez sim. Antes da gente dar um exemplo prático do que seria cada um desses modelos num determinado exemplo, eu quero fazer uma pergunta importante. Qual reação é mais bíblica? E não precisa responder em voz alta, não. Só pense. Tá? Qual reação é a mais bíblica? Eu tentei mostrar, e eu tentei ser justo, em dizer que todas elas parecem que refletem alguma coisa das Escrituras, né? Mas também tem fraquezas. Então, se a gente fosse comparar, dizer assim, eu não sei, eu acho que me simpatizo mais com a primeira, ou com a segunda, ou com a terceira, e dizer, eu acho que ela tem mais aspectos bíblicos do que outra. Então, a minha resposta a essa pergunta é assim. Pasmem, as 3 oferecem textos prova. Quero mostrar para vocês como é possível provar biblicamente cada uma das 3. E eu fiz questão de selecionar textos, um exemplo do Antigo Testamento e 2 textos do Novo, para cada uma das 3 posições, para ser bem justo, bem equilibrado. Para não dizer que uma tem 20 textos e a outra tem 5. Aí você fala, que tem 20 ganha, né, pastor? Para ser justo, eu vou mostrar textos que você conhece, inclusive. Histórias do Antigo Testamento. Então, para cada exemplo, eu vou mostrar uma história do Antigo Testamento e 2 textos do Novo. Olha só. Contra a cultura. Pensa em Israel separado das nações. Lembra aquele texto que eu li de Juízes, num dos dias, no começo, que eu falei que Deus tinha dito que as nações fossem expulsas do meio de Israel para que não fossem contaminados pela religiosidade dessas outras nações? E eles não fizeram isso, e Deus os castigou por causa da sua desobediência. Então, qual era o ideal de Deus no livro de Juízes? Que eles tivessem afastado as culturas pagãs do seu meio. Então a gente poderia dizer, a partir daquele texto de Juízes, que o ideal bíblico é ser contra a cultura. Inclusive, vamos olhar para os textos do Novo Testamento. 1 João 2 fala assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai. Né? Então assim, o texto está tentando fazer um contraponto entre amor a Deus e amor ao mundo. Esse é um texto ótimo para se citar. Está vendo porque a gente não pode fazer as coisas do mundo?
não pode ouvir música do mundo, não pode ir em teatro do mundo, não pode, entendeu? Você está citando um texto que fala, você tem que amar o Pai, não amar o mundo. Romanos 12:2, um texto que a gente gosta demais. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Está aí, prova bíblica, ganhei. É? Aí vem o cara da segunda posição, fala, não, me escuta primeiro. Pensa em Naamã, convertido de volta à sua terra. Abre nesse texto, porque esse texto não é tão conhecido de vocês. Esse é um texto extraordinário. Olha que interessante. Naamã, eu mencionei ele antes, é aquele homem que foi curado pelo servo de Deus, pelo profeta Eliseu, e aí quando ele volta, quando ele está para voltar para a terra, ele faz uma pergunta a Eliseu. Tá? Ele faz uma pergunta a Eliseu, ele fala assim, Eliseu, eu tenho um dilema agora, eu quero te apresentar o dilema. Presta atenção no verso 18, olha que interessante. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, porque ele creu no Deus de Israel. Depois que ele foi curado, ele creu. Só que agora ele tem que voltar para a Síria, porque ele é servo do governante da Síria. Então agora olha a preocupação dele. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando meu senhor entra na casa de Rimon, Rimon é o deus sírio, para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon, quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E o que Eliseu diz? Vai em paz. Olha a tensão. Ele falou assim, Eliseu, eu faço parte de um reino que não adora o Deus de Israel. Eu sou servo de um Senhor que adora outros deuses. E na minha cultura, quando eu tenho que acompanhar o meu senhor, o meu chefe político, nos cultos pagãos dele, e na minha cultura, quando ele se curva, todos se curvam com ele. E agora, Eliseu? Deus pode me perdoar dessa atitude? E aí Eliseu fala assim, vai em paz. Olha só que interessante esse exemplo. Ele estava num contexto em que ele não tinha chance de abrir uma congregação de Jerusalém. Não dava. Tá? Não era um tempo em que essas coisas eram fáceis. Ele não podia abrir lá a igreja Presmetor Batista Costal da Síria. Não dá. Tá bom? Não dá. Ele só podia cultuar a Deus em Jerusalém. Então o que ele faz? Ele entende que... Ele inclusive leva um pouco de terra de Jerusalém, porque ele quer adorar o Deus de Israel. Mas ele sabe que vai ter momentos que ele vai estar na tensão. Novo Testamento, 1 Pedro 2. 1 Pedro 2 fala assim, honrai o rei. Não só quando ele faz o bem. Os reis aos quais os cristãos eram sujeitos no começo, não eram reis cristãos. Eram reis ímpios. E Pedro fala o quê? Honrai o rei. Em tudo seja submisso ao rei. Você fala, meu Deus, sério? Sim. E Pedro está falando, a carta de Pedro é uma carta para quem está sendo perseguido. E, no entanto, ele está ensinando que nossa submissão às autoridades não é só quando elas fazem tudo certinho. Se o governo fosse bom, eu seria submisso. Não é assim. Ele está pedindo submissão, mesmo quando o governo não vai tão bem assim. Só vou ler um pedacinho desse texto. Abre lá, 2 Pedro 2. Perdão, 1 Pedro 2. A partir do versículo 11, ele fala de nós termos um procedimento exemplar no versículo 12. No 13 fala, sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor nosso Deus. 14, quer as autoridades como enviados por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Essa é a vontade de Deus, verso 15. 16, não use de liberdade para serem desobedientes. E 17, tratai todos com honra, mas os irmãos temei a Deus, honrai o rei. E na sequência vai dizer para eles serem submissos aos seus senhores, mesmo quando eles fazem o bem e sofrem. É a partir do versículo 18. Isso é vivenciar a tensão. O outro texto é 1 Tessalonicenses 5:21, que fala, provai todas as coisas e retende o que é bom. A ideia é de que você está num mundo em que você tem que experimentar coisas diferentes, que você não consegue ficar ileso delas. Você não consegue ficar isento delas. Então a segunda pessoa, defendendo a sua posição, está dizendo, está vendo como a minha posição é bíblica? Mas aí vem o terceiro, falando, para aí, de conclusão precipitada. Eu também tenho fundamentação bíblica.
Aí o transformador da cultura fala assim, pense em Esther no reino persa. Deus chamou Esther através do seu primo que cuidou dela, né? Mordecai chega para ela e fala assim, olha, você foi elevada à rainha. E agora então você tem que fazer a sua missão, a sua vocação enquanto rainha. Ela diz, portanto irei à presença do rei. Se eu morrer, morri. E ela então vai sem saber o destino, e ela não só ganha o favor do rei, mas ela consegue mudar uma política imperial que estava sendo de perseguição aos judeus. Ela realmente causa um impacto social extraordinário. E os judeus são preservados por causa da influência de uma mulher no reino persa. Transformador da cultura. Aí poderia pegar textos como Mateus 5, 14, 16. Vós sois a luz do mundo, que a gente leu ontem. Filipenses 2,15 fala que nós somos luzeiros neste universo de trevas. O que eu quero mostrar com esse slide é muito simples. Por que eu chamei essa questão de dilema? Porque não é fácil você dizer, 2 deles não têm base bíblica, um tem, então eu sou desse. Não é simples assim. A razão de cristãos terem se comportado de maneira diferente ao longo da história é porque, dependendo da ótica que você tem, você olha para a Escritura e acha fundamento. Então essa não é uma questão simples, ela requer muita sabedoria. Porque você pode olhar e dizer assim, é verdade. Se eu viesse aqui só com o discurso da primeira, nós temos que ser contra a cultura, vocês iam terminar a palestra dizendo assim, pastor, foi uma bênção. Aí se eu viesse a outra dizendo assim, meus irmãos, olha, nossa vida é um paradoxo, a gente sente angústia, a tensão de ser do reino de Deus e do reino deste mundo, não é? Não é difícil, a gente não depende do Senhor, você fala, nossa pastor, o Senhor falou meu coração. Se eu dissesse assim, meus irmãos, a gente precisa ser participativo nessa vida, entendendo que o nosso testemunho pode sim gerar grandes coisas pelo Senhor Deus. Vai ter gente gritando, aleluia! Né? O que eu quero dizer é, dependendo da postura que eu assumir, se eu for convincente, você vai dizer amém. Mas esse é um dilema, porque gente séria, em diferentes tendências, disseram, não, eu acho que essa é a maneira mais bíblica de reagir. Então vamos lá, qual que é a mais bíblica? Agora vamos ver se você se acha num desses. Esse é o meu exemplo. O adolescente precisa ler para a escola um romance com imoralidades. O que o pai cristão deve fazer? 3 reações. Impede de ler ou tira da escola. Esse é contra a cultura. Ele fala assim, meu menino não lê bobagem, não coloca minhoca na cabeça. Ele é um menino de Deus. Esse pai é firme. Tira da escola. Ou impede de ler. Segundo, entende a leitura como um mal necessário para mostrar ao filho o mundo mal, enquanto preserva a sua fé. Fala, meu filho, eu vou sentar e vou ler com você. Eu sei que é trabalho da escola, não é certo, não é bom, mas o papai vai mostrar para você o que não está certo aqui. Aí você senta e lê com ele, você senta, tá vendo? Isso aqui não agrada ao Senhor. Ai, pastor, mas ele vai ser exposto a algumas coisas que não são boas. Eu sei, mas esse mundo é mau. A pessoa que defende essa posição vai dizer, esse mundo é mau, não tem jeito, tem que fazer com ele. Né? Ou faz um movimento para tirar o livro do currículo. Fala, não tem que tirar da escola, nem impedir de ler. Por que eles têm que estar no currículo em primeiro lugar? Vamos exercer uma diferença aqui. Vamos fazer alguma coisa para mudar. O transformador da cultura. Você consegue enxergar outras pessoas? Eu sei que você é difícil, porque a gente não se vê no espelho com facilidade. Né? Mas você consegue enxergar aquele seu amigo? Você fala assim, cara, ele é o primeiro, mas eu estou vendo ele. Você consegue imaginar. Você fala assim, aquela minha amiga, a vizinha, meu Deus, é a segunda. É escrita ela, pastor. Mas é idêntica. Né? Você consegue enxergar pessoas que você conhece, que você fala assim, olha, parece que bateu com isso aqui, com aquilo ali. Isso só mostra o dilema. Pois bem, vamos para a última parte. Como é que a gente resolve esse dilema? Tá? Como é que a gente resolve? E agora eu quero olhar para a Escritura com um pouquinho mais de cuidado, pegando o exemplo do profeta Daniel. Então, a gente vai olhar para trecho da história de Daniel e tirar uma conclusão, uma aplicação à luz do que a gente está trabalhando. Vamos lá. Olha só, esse slide é bem rico, vocês estão tirando foto, tire foto primeiro, depois você vai abrir a Bíblia comigo, tá? Pode tirar foto agora. Agora, depois você vai abrir a Bíblia para a gente ler juntos alguns trechos. O que eu vou defender nesse slide? Muito simples, mas importante. Se a gente fosse perguntar qual era a postura de Daniel, ele era contra a cultura, ele era Cristo e cultura em paradoxo, ou ele era transformador da cultura? A resposta seria sim. Ele era os 3.
dependendo do momento, a gente consegue enxergar um pouquinho de cada um deles. Olha só, Daniel é claramente contracultural no capítulo 1, verso 8. Você lembra desse trecho? Abre lá a sua Bíblia, em Daniel 1, é aquele momento em que ele está sendo treinado na cultura babilônica, e ao ser treinado na cultura babilônica, Daniel e os seus amigos toleram algumas coisas. Por exemplo, eles têm mudança de nome e não falam nada. Eles aprendem a língua e a cultura dos caldeus, não falam de nada. Mas na hora que chega nas carnes sacrificadas a ídolos, que na verdade esse era o contexto, eram as finas iguarias do rei, diz o verso 8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, a resolução de Daniel, embora ainda fosse um adolescente, muito novo, é uma resolução contracultural. Mesma coisa dos amigos no capítulo 3. No capítulo 3, os amigos já estão em posição de chefia, eles são chamados para aquela cerimônia de dedicação da imagem que Nabucodonosor erigiu, e todo mundo, ao som da música, da banda, tem que se curvar diante da imagem. E aí a cena é, assim, hollywoodiana, né? A imagem era toda dourada, devia estar sendo colocada numa planície com milhares de súditos de Nabucodonosor, o sol batendo naquela imagem devia refletir de forma esplendorosa, a música repleta de instrumentos tocam na coisa bem majestosa, todo mundo se curva e três judeuzinhos ficam em pézinho. Nada de se curvar. Toca de novo, os três em pé. Aí o pessoal que tinha aquele problema ortopédico, porque eles estavam em posição de chefia, que eles achavam que não tinha que ter, foram lá e deduraram. Falou, tem um pessoal aí que não está se curvando, não obedece você, Nabucodonosor. Aí tem a história toda da fornalha e tal. O que eles estão fazendo ali? Eles estão se mostrando contraculturais, inclusive sob perigo de morte. Quando Nabucodonosor os desafia, dizendo assim, então, se vocês não se curvarem, eu vou jogar vocês na fornalha. Quem é o Deus que pode livrar? E aí a resposta deles é lindíssima. Eles não falaram, Jesus vai nos livrar, não falaram isso. Eles não sabiam que seriam libertos. Então a resposta deles é, ainda que o Senhor não queira nos livrar, fique sabendo, ó Nabucodonosor, que nós não nos curvaremos. A resposta deles é contracultural. Mas tem momentos em que Daniel demonstra a tensão própria do paradoxo. Por exemplo, no capítulo 6, é aquele capítulo em que ele já está num novo império, Dario, o Medo, é o chefe, Daniel é um dos 3 presidentes, e desses 3 presidentes é o que está se destacando tanto que Dario quer fazê-lo o segundo homem do reino. Então, ele é um homem que trabalha bem, vamos dizer assim, politicamente falando, ele é interessante para Dario. Ele é um excelente funcionário, um excelente administrador. Dario está empolgadíssimo com esse tal de Daniel. E aí vai querer colocá-lo em posição de destaque. Como as pessoas, de novo com aquele problema ortopédico, resolvem fazer uma tramóia, o que acontece? Eles criam aquela lei de não poder orar para o seu Deus durante 30 dias. Tal. Daniel está vivenciando o quê? Uma tensão. Por quê? Presta atenção. Daniel em nenhum momento desonra Dario. Essa é uma coisa curiosa. Em nenhum momento ele diz assim, Dario, você é do mal, seu demoníaco. Não. Embora ele cumpra a vontade de Deus e continue a orar por testemunho, ele continua honrando o rei. Quando ele é tirado da cova dos leões, vivo, ele fala, salve o rei. Ele honra o rei. Ele vive a tensão, ele sabe que é difícil. Ele até sabe que o rei tenta porque tenta tirá-lo da fornalha, mas não consegue, porque a regra dos medos e dos persas ninguém mudava. Da cova, e não consegue. Ele sabe disso. Então, ele está vivendo a tensão. Um outro exemplo da tensão é menos conhecido, capítulo 4, versículo 19. Capítulo 4 é aquele que Nabucodonosor sonha com uma árvore bem alta que dava comida e sombra para vários animais e ela é cortada. Essa árvore é Nabucodonosor. Significa que Deus vai trazer grande juízo, queda a Nabucodonosor. E Daniel trabalha com ele. Em nenhum momento Daniel fala assim, bem feito, bem feito, bem... Não. Pelo contrário, olha Daniel no capítulo 4, versículo 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo e os seus pensamentos o turbavam. Quando ele ouviu o sonho e ele percebeu o que era, ele ficou paralisado. Então lhe falou o rei e disse, Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse, Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação
para os teus inimigos. Olha o que Daniel está falando, mesmo sabendo que Nabucodonosor é um rei ímpio, é um rei mau, tem outra evidência da sua maldade aqui no capítulo, ele diz, eu queria que esse sonho não fosse castigo para o Senhor. Uau! Ele fala assim, olha, que esse sonho fosse verdadeiro na vida dos teus inimigos, não na sua vida. Olha que tensão de respeito e submissão a um rei que é ímpio, que é mau, mas que ele não quer que seja destruído. Percebe a tensão? Que coisa impressionante. Ele vive a tensão, ele sabe que ele é cidadão, ele está servindo o reino da Babilônia, ao mesmo tempo que pertence ao reino de Deus. E por último, ele visa a transformação ao seu redor, no capítulo 4, verso 27, quando ele exorta o rei à mudança. Verso 27, ele fala assim, portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Em outras palavras, Nabucodonosor, você tem oprimido os fracos, os pobres desse império. Corrige isso, se arrepende. Trata daqueles que são oprimidos. E talvez se prolongue a tua tranquilidade. Olha só o desejo dele de ver mudança cultural. Então, a gente poderia dizer que Daniel é, em alguma medida, os três. Aí você diz, pastor, não ajudou, obrigado. Mas eu espero que isso ajude em que sentido? Porque eu vou terminar agora com o meu exemplo de trabalho. Eu quero mostrar que o que a Bíblia nos ensina é a ter sabedoria de saber como portar em diferentes situações. Antes do que adeptos da primeira, da segunda ou da terceira, eu gostaria que a gente fosse sábio para entender quando a gente tem que ser contra, quando a gente suporta a tensão do paradoxo, e quando a gente diz assim, Senhor, se me deres a chance, eu quero mudar. Eu quero exercer influência e mudar. Eu quero dar um exemplo com respeito à nossa vida no trabalho. Especificamente quando a gente está lidando com corrupção ao nosso redor. Presta atenção. Olha só. Opa! Essa aí não fui eu. E agora? Só abrir o PowerPoint de novo. Dá um help aí. Ai, ai, ai. Estamos no finalzinho, aí ele faz isso comigo. Apareceu uma mensagem aí, vê se você consegue parar. Aí, agora está voltando, ó. Estranho, né? Ok, vamos ver se eu consigo... Tem como fazer... Parar ele, tipo, Ctrl Alt Del? Não funciona assim, né? Não sou um cara de Mac tão bom assim. Tudo bem. Enquanto ele vai consertando aqui, eu vou pedir para vocês prestarem atenção em mim, eu vou tentar dar um exemplo. O que eu quis mostrar é o seguinte. Às vezes, nós lidamos com corrupção no trabalho, e quando ele consertar, a gente vê, talvez, ó, se você conseguir olhar ali, ó, ali está mostrando outra janela, se você conseguir mexer ali, a gente... Tá? Você consegue ver o que está ali em cima? Mas está dando a mesma coisa aqui. O exemplo que eu queria dar é o seguinte. Presta atenção em mim, um pouquinho, tá? Esquece os passarinhos ali atrás, voando, assim. Vamos lá. Eu queria que você entendesse que às vezes a gente lida com corrupção no trabalho de tal forma que a gente tem que se opor a isso. Vamos supor que você estivesse num trabalho em que você soubesse que o seu departamento na empresa tem, de alguma maneira, cooperado para a corrupção, tem sonegado impostos, ou tem trabalhado para contratações indevidas, ou tem tratado de forma injusta os seus funcionários, qualquer coisa desse tipo. E aí você dissesse, gente, aquilo está me incomodando. Por uma questão de consciência, se você não consegue continuar trabalhando lá como servindo a empresa e a sociedade, a Bíblia diz que por questão de consciência você pode deixar. A Bíblia fala que tudo aquilo que não provém de fé é pecado, Romanos 14, 23. Então se alguém dissesse assim, pastor, estou tremendamente incomodado, eu queria saber se eu acha que eu devo sair, eu devo ficar. A minha primeira resposta não é só tem um jeito certo, é como é que está a sua consciência em relação a isso. E a Escritura diz que se a nossa consciência está ferida, a gente precisa admitir que é hora de sair. Só que, presta atenção, questões de consciência na Bíblia não são questões que você diz só tem um jeito certo. Não é assim.
Por quê? Porque o que pode ferir a minha consciência pode não ferir a do outro. Então eu não posso dizer assim, eu não acredito que o meu irmão da igreja ficou na empresa. Eu ralei em nome de Jesus, deixei meu trabalho e estou agora na dependência de Deus, crente que só eu, e o meu irmão está lá, como se não tivesse nada de errado. Porque questões de consciência não podem ser impostos a outros. Fazer o que é mal é pecado para todo mundo. Mas ofender-se com coisas que são más é uma questão de consciência. A sua e a minha podem funcionar de maneiras diferentes. A Escritura nos ensina isso. Então, esse é um ponto importante que a gente tem que trabalhar. Já que voltou, vamos usar o exemplo aqui. É esse aqui mesmo. Vamos lá. Pense na situação de irregularidades fiscais ou abuso de poder. Esses casos podem demandar que você aconselhe alguém a deixar a empresa, em outras situações, a ficar no emprego e a entender que esse mundo é mau, e pode até encorajar o funcionário cristão a influenciar a empresa dentro do possível. Nenhuma delas é bíblica em detrimento da outra. Olha que interessante. A primeira, deixar a empresa, é contracultural. Ficar na empresa dizendo assim, não tem empresa perfeita nesse Brasil, tá bom? Você vai sair de uma, vai entrar na outra, vai descobrir que também tem problemas. Ele está endossando o paradoxo. Ou dizer assim, você tem contato, ou tem algum tem grau de influência que você poderia tentar fazer alguma coisa mudar? Às vezes está muito acima de você, mas se você está próximo disso, tem como você exercer alguma mudança? E os 3 conselhos poderiam ser bem respaldados pela Escritura. Então vem o exemplo que eu dei. Há casos em que largar o emprego é bíblico por questão de consciência. Mas não se pode criticar o colega cristão que resolveu ficar na empresa. Há outras situações em que é possível influenciar as figuras envolvidas na corrupção, de tal forma que haja transformação de práticas empresariais. Mas tem ocasião em que o crente não tem acesso a tais mudanças e influências. Então, se um coopera para a transformação do departamento dele e o outro não, você não vai dizer que um foi crente e o outro não. Tem gente que não tem acesso a isso. Ou não tem condições de fazê-lo. Não tem preparo. Então, o resumo que eu dou é o seguinte. Eu quero agora voltar nos pontos iniciais e vou fechar a nossa palestra. Cultura é resposta ao mandato cultural, não é? Nós falamos isso no começo. Então, trabalhar é bom. Fuja do mal, não de certas profissões. Né? A gente não consegue fugir de tudo. Se cultura é resposta ao mandato cultural, então a gente tem que trabalhar, mesmo que esse mundo seja mal. A gente foge do mal, mas a gente não pode fugir de certas profissões. Lembra que eu falei no outro dia que a gente está acostumado a identificar maldade com umas profissões e não com outras? Não é verdade que só existe mal em umas e não em outras. Cultura não é moralmente neutra, então toda profissão digna tem imoralidades e tem serviço. Toda profissão digna é assim. Tem oportunidades de servir, que é a tal da graça comum, é Deus abençoar outros, mesmo não remidos, por causa da benevolência de alguém. Mas também tem imoralidades. Toda profissão tem. Toda profissão tem. E a gente tem que estar ciente disso. Cultura é fundamentalmente religiosa. Então, entenda as motivações que te levam a trabalhar. Isto é, se tudo que a gente faz expressa o que a gente crê, então por que você trabalha? Isso vai te ajudar também a entender como é que você deve aconselhar alguém em relação a esses dilemas da empresa, em relação aos dilemas do trabalho, seja a empresa dele, seja ele funcionário. Por quê? O que te move a fazer o que você faz? Por que você tem a empresa? Por que você trabalha nessa empresa? Qual é a sua visão ou cosmovisão acerca de trabalho? Isso é importante. Eu tenho esse último slide aqui que eu coloquei para a gente voltar nos 3 paradigmas. E eu fecho com eles. Eu quero sugerir que os 3 paradigmas têm verdades, como eu já falei, mas os 3 precisam de correção, não podem ser assumidos na sua íntegra. Vamos lá para a correção, que é a última coisa. Cristo contra a cultura. A fé cristã é contra a cultura pagã, não contra toda a cultura. Então eu não posso assumir Cristo contra a cultura na sua inteireza. Ela se opõe ao pecado e às distorções na cultura, não ao lugar criacional que cada elemento cultural ocupa. Dança, esporte, política, etc. Eu estou repetindo aquilo que eu já falei antes, que a gente não pode descartar uma determinada atividade ou tipo de atividade como se ela fosse eminentemente má. A gente descarta as distorções dela. Segundo, Cristo e cultura em paradoxo. Significa que as eras transpostas é que estão em paradoxo no presente.
antes do que fé e cultura. Deixa eu explicar isso. Nós vivemos neste mundo, mas já pertencendo a outro mundo. É por isso que a nossa vida é uma tensão. A gente vive duas vidas sobrepostas. Quando Jesus Cristo veio, ele inaugurou uma nova vida. Tanto é que hoje você vive, você tem vida eterna, mas você ainda lamenta a morte dos seus amados, porque você não experimenta todos os efeitos da vida eterna aqui. Né? Você acredita que o reino de Deus já foi inaugurado, porque o rei chegou e ele disse que quando ele veio, o reino estava presente, mas a gente ainda ora, venha o teu reino. Então a ideia é que a gente vive em dois mundos, em duas eras. E essa que é a tensão, não entre fé e cultura. Opor fé e cultura dá a impressão de que cultura é do mal e fé é do bem. Não, tem fé que é do mal e tem cultura que é do bem, se você me entende. Tá? Então, a tensão é que a gente vive aqui, mas a gente já pertence à eternidade. E por último, Cristo transformador da cultura. Nós salgamos e influenciamos o presente, aquilo que eu falei ontem. Mas esse impacto é efêmero, ele é passageiro. Cristo transforma pessoas gradativa e permanentemente. Isso é o que Cristo faz. Isso ele faz no presente. E transforma culturas radical e definitivamente no futuro. O que a gente pode esperar acerca de Cristo transformador da cultura? Se as pessoas acham que elas vão fazer aquela diferença fantástica que eu falei ontem, aquela expectativa utópica, errado. O que nós fazemos aqui é salgar. Salgar tem impacto passageiro. Bom, mas passageiro. Agora, Cristo, ele transforma pessoas no presente. E ele transformará culturas radicalmente no futuro. Ao ponto de nós sermos povos de toda tribo, povo, língua e nação. E todo mundo santo. Nenhuma cultura má. Nós teremos várias culturas, mas todas santas. Olha que interessante. Eu aprendi com o pastor John Piper uma coisa muito legal. Apocalipse 21 fala que povos adorarão o Senhor. A Bíblia normalmente se refere ao povo de Deus no singular, mas em Apocalipse 21, João faz questão de registrar povos, porque vai ter gente com distinção cultural, mas todos santos. Isso é o que vai acontecer no porvir. Mas, acabou o nosso tempo. Venha. Não deu. Hã? Você conhece, ainda teve os problemas de computador, né? Isso. Você conhece